Agora quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, começando no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, uma incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E depois, no 3º capítulo, versículo 12, continuando no próximo capítulo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Os jovens, hoje em dia, enfrentam muitos problemas, especialmente a pressão dos colegas. E a palavra mais difícil para os jovens dizerem hoje é uma pequena palavra: não. Seja com drogas, seja ao pegar um cigarro, seja ao se envolver em sexo ilícito, o que for, essa é a palavra mais difícil. Você consegue dizer não quando a pressão dos colegas aparece? Quando os hormônios começam a subir? Quando a emoção está presente? Sim, todos nós somos tentados. Mas nenhuma tentação veio sobre você que outros não tenham enfrentado. Você pergunta: mas Jesus também foi tentado assim? Claro que foi. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Porque no momento em que você é tentado, Deus provê uma saída. Há um caminho de escape, Ele o provê, mas você precisa tomar a decisão de seguir por esse caminho. E quando você toma essa decisão, o Espírito Santo está lá para ajudá-lo, dar-lhe força e coragem. E então, outro exemplo de jovem na Bíblia é Daniel. Em Daniel 1:8 diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel era um jovem com propósito. Sua motivação para servir a Deus veio cedo, porque Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, foi até Jerusalém, capturou a cidade, o rei e alguns jovens judeus que ele queria levar para a Babilônia, para treiná-los na língua e nos costumes babilônicos, para que pudessem ajudá-lo a governar seu império. E um desses jovens era Daniel. Ele queria jovens sem defeitos, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, com conhecimento e entendimento de ciência. Ele queria que Daniel fosse proficiente em física e nos estudos científicos da época. Durante o período de treinamento, trouxeram as melhores comidas para Daniel. Mas Daniel queria um estilo de vida simples. Ele preferia alimentos simples e não queria comer as iguarias ricas da mesa do rei. Ele pediu ao chefe do programa de treinamento, seu professor, para seguir essa dieta, mas o professor hesitou e disse: se o rei descobrir, eu perco a cabeça. Então Daniel sugeriu: por que você não nos dá 10 dias para tentar? Assim, durante 10 dias alimentaram Daniel e seus amigos apenas com legumes e água, a comida simples que ele costumava comer. E ao fim dos 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais fortes e com melhor aparência do que todos os outros que haviam comido as iguarias da mesa do rei. Quão diferente foi a atitude de Daniel em comparação com aqueles que mal esperam sair de casa para se entregar a excessos. Daniel havia sido levado a 1.500 milhas de distância de casa. Quem saberia ou se importaria se ele bebesse vinho, se embriagasse, comesse as iguarias do rei e levasse uma vida luxuosa? Mesmo longe de casa, Daniel viveu a vida que aprendera a viver como um jovem temente a Deus. Ele poderia ter ganho popularidade ao se entregar aos prazeres, mas aquele não inicial em sua juventude o preparou para dizer não em momentos decisivos. Foi esse não que o sustentou quando enfrentou a cova dos leões e quando ficou diante de Belsazar, o rei. Ele disse não, porque aprendera desde cedo que nos contaminamos com excessos.
A Bíblia menciona 11 vezes os perigos da gula, do consumo excessivo de álcool, do uso de drogas e até do excesso de entretenimento como televisão. Em Lucas 21:34, Jesus disse: Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos aconteça que os vossos corações fiquem sobrecarregados com orgias, embriaguez e preocupações desta vida, e aquele dia vos pegue de surpresa. Paulo alertou: Não façais provisão para a carne, a fim de satisfazer as suas concupiscências. Pedro também disse: Porque no tempo passado andastes em dissoluções, concupiscências, excessos de vinho, glutonarias, orgias e abomináveis idolatrias. E você, vive uma vida disciplinada, organizada? Sua vida está suficientemente estruturada para que você consiga dizer não às coisas que sabe que prejudicam o seu corpo? A Bíblia ensina que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus não habita em edifícios de igreja. Deus vive em você. E nós, como grupo, formamos a igreja. Somos a assembleia que compõe o corpo de Cristo e usamos os prédios e suas instalações apenas como locais para nos reunirmos. E assim, é um edifício sagrado. É um edifício santo, como o templo era nos dias de Jesus e como as sinagogas eram consideradas. Mas o verdadeiro templo de Deus é o seu corpo. E, no entanto, muitas vezes você prejudica o seu corpo pela forma como o trata. Outro exemplo na Bíblia é o de José, um jovem que disse não e mudou a história. Ele era aparentemente o filho favorito de seu pai, o que despertou ciúmes e inveja nos seus irmãos. Eles decidiram matá-lo, mas Rúben, o mais velho, interveio e sugeriu que o jogassem em uma cova, deixando-o ali para morrer, sem que o pai soubesse. Contudo, alguns ismaelitas passaram por ali, e os irmãos decidiram vendê-lo como escravo, para que o sangue de José não estivesse em suas mãos. Assim, José foi levado para o Egito e vendido a Potifar, um oficial do faraó. José era jovem, forte e bonito. Gênesis 39 narra a tentação que ele enfrentou. A esposa de Potifar, uma mulher atraente e sedutora, tentou seduzi-lo. Ela disse: José, deite-se comigo. Venha para a cama comigo. Eu te quero desde o momento em que você chegou aqui. Agora não há ninguém por perto, meu marido está fora, venha comigo. Mas José respondeu: Não, eu não farei essa grande maldade. Seu marido tem sido bom comigo e eu pecaria contra Deus se fizesse isso. Ela insistiu, implorou, mas José recusou. Finalmente, irritada com a rejeição, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro. Quando seu marido chegou, ela mostrou o manto de José, que ele havia deixado para trás ao fugir da casa, e o acusou. Como resultado, José foi preso. Mesmo assim, Deus estava com José na prisão. E como muitos de vocês sabem, Deus usou José de forma poderosa, elevando-o a primeiro-ministro do Egito e permitindo que ele salvasse sua família durante uma grande fome. É uma história longa que não consigo contar em detalhes agora, mas tenho certeza de que a maioria de vocês a conhece. A Bíblia ensina que o sexo não é pecado. Deus o deu como um presente. O pecado está no uso errado do sexo. Deus deu a habilidade de amar fisicamente, mas dentro dos limites do casamento, não fora dele. O adultério é errado. Isso acontece quando duas pessoas casadas têm relações fora do casamento. A fornicação também é errada, quando pessoas solteiras têm relações sexuais. É pecado. E eu entendo o enorme desafio, especialmente quando somos constantemente expostos a isso. Você vê nas bancas de revistas, na televisão, nos filmes, em todos os lugares. E toda a atmosfera está saturada com a ideia de sexo. Como dizer não? Eu não acredito que os jovens de hoje consigam dizer não sem Cristo. Com Cristo e com o Espírito Santo dando poder sobrenatural, você pode dizer não. Mas vou ser honesto, é difícil. Contudo, as marcas de um cristão são o autocontrole e a autodisciplina. Paulo escreveu a Timóteo: conserva-te puro. Ele também disse: foge das paixões da mocidade, corre.
Quando a tentação vier, corra. E também disse: antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. E você? Faz isso? José fez, e Deus usou e abençoou grandemente a vida de José. Ele também pode usar e abençoar você se você disser não. Mas e se você disser sim a alguma dessas coisas? O que você fará? Todos nós nascemos com a semente do pecado em nossos corações. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. No entanto, essas pessoas tomaram suas decisões enquanto eram jovens. E Deus lhes deu poder para dizer não ao que era errado, seja uma mentira, seja o ciúme ou qualquer outra coisa. Todos somos pecadores, todos quebramos a lei de Deus, todos merecemos julgamento e merecemos o inferno. Mas é exatamente por isso que Jesus Cristo veio. Você sabe por que Ele veio? Porque a Bíblia ensina que Deus é amor. Deus ama você. Se você fosse a única pessoa no mundo inteiro, Deus ainda assim amaria você. Ele o ama tanto que daria seu filho para morrer na cruz por você, mesmo que você fosse a única pessoa a pecar contra Ele. Apesar de nossos pecados, apesar de nossas falhas, Deus nos ama. E esse amor vai muito além do amor humano. É o amor ágape, o amor de Deus, um amor sobrenatural, um amor além de qualquer coisa que você já conheceu. Deus ama você, nunca duvide disso. E se você não tirar mais nada destes 3 dias, espero que tire pelo menos uma coisa. Deus ama você. Ele está disposto a perdoar todos os seus pecados. Está disposto a apagar sua ficha completamente, como se você nunca tivesse pecado. Isso é o que significa a palavra justificação. É como se você nunca tivesse pecado. Esse é o poder do sangue de Cristo. Quando o sangue foi derramado na cruz, Ele limpou todo o pecado. Eu merecia julgamento. Eu merecia o inferno. Mas meus pecados foram removidos. Meu julgamento já passou porque foi levado na cruz. Deus colocou sobre Cristo os pecados de todos nós. E por isso eu não vou para o inferno. Eu sei que vou para o céu. Se eu morresse agora, sei que iria para o céu por causa da promessa da palavra de Deus. Se confessarmos com nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Eu fiz isso. Sei que sou salvo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Outro exemplo de alguém que decidiu dizer não enquanto jovem foi Moisés. A Bíblia diz que pela fé Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Note, ele escolheu. Sim, o pecado pode trazer prazer. Você pode se divertir ao se embriagar, usar drogas ou participar de uma orgia sexual. Pode haver prazer, mas é curto, é passageiro, dura apenas uma estação, logo acaba. Moisés decidiu escolher o caminho de Deus. Frequentemente imaginamos Moisés como um homem idoso com uma longa barba. Mas foi em sua juventude que ele tomou as decisões que o levaram à grandeza. Na Bíblia existe uma diferença entre prazer, de um lado, e alegria, do outro. Quem ama os prazeres, empobrecerá, diz o autor de Provérbios. Paulo escreveu a Timóteo: mas aquele que vive nos prazeres está morto, mesmo enquanto vive. Fisicamente você pode estar vivo, mas espiritualmente seu coração está morto para Deus. Você pode ser como um homem morto. Recentemente escrevi um livro sobre a morte chamado Encarando a Morte, que será lançado neste outono. Nele abordei questões como eutanásia, suicídio e outras discussões atuais. O que é certo? O que é errado? Como enfrentamos essas situações?
A Bíblia diz em 2 Timóteo que, nos últimos dias, os homens serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O prazer apela à nossa carne e aos nossos desejos. Mas a alegria é algo diferente. Ela é profunda. Não importa o clima, os problemas ou as dificuldades, a alegria permanece. Essa alegria é produzida sobrenaturalmente pelo Espírito Santo dentro de você, de modo que, mesmo que o mundo inteiro desabe, ela continua presente. Em nossa propriedade, temos cerca de 15 a 20 nascentes, e a maioria delas seca em épocas de seca. Mas há uma que nunca falha. Assim é a alegria que vem de Deus. Não importa o que aconteça ou quão árida a situação pareça, essa alegria sempre está lá, sustentada pelo Espírito de Deus. Mas o prazer é diferente, ele é temporário. Dura apenas por uma breve temporada. E você? Jesus disse: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem do meio deles, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como sendo mau por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai de alegria, pois grande é a vossa recompensa nos céus. Porque assim fizeram os pais deles com os profetas. Ele diz que quando você sofrer por causa de Jesus e alguém zombar de você na escola, salte de alegria, alegre-se com isso. Você está fazendo isso por amor a Jesus. Ele também disse: regozijai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. O seu nome está escrito no céu? Se está, regozije-se. Se não está, é melhor chorar e buscar a Cristo até que esteja. Jesus também disse: tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Você pode ter a alegria de Cristo. Você tem essa alegria? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, escreveu Tiago. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus em vez de desfrutar de todos os prazeres do Egito. Moisés era o herdeiro do trono do Egito, um homem poderoso que realizou grandes feitos ali. Mas ele deixou tudo isso para seguir a Deus no deserto e se juntar ao povo desprezado que eram escravos no Egito. E então há Jesus. A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os aspectos como nós somos, mas sem pecado. O diabo o levou ao deserto e o tentou 3 vezes. Jesus estava faminto. Ele não havia comido por 40 dias e 40 noites. Estava cansado e com sede. Você pode dizer, mas ele era Deus, ele era diferente. Não, naquele momento ele havia se despojado de todos os seus poderes sobrenaturais. Ele enfrentou o diabo como um homem comum, exatamente como nós. O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Você pode alimentar o mundo inteiro. Não haverá mais fome no mundo. Você pode resolver todos os problemas sociais agora mesmo, Jesus. Mas sabe o que Jesus fez? Ele não discutiu nem debateu com o diabo. Ele apenas citou as Escrituras. Disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então veio a segunda tentação, quando o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em alguma pedra. O diabo estava dizendo: salta daqui. Faça um grande espetáculo e as pessoas acreditarão. Você não precisa ir à cruz. Não precisa morrer como está planejando para salvar o mundo. Faça isso e todos acreditarão quando virem os anjos te segurando no ar. Mas Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veio a terceira tentação: tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. Ele mostrou ao mundo todo o poder, todo o ouro, todo o petróleo e riquezas. Tudo isso será seu. E Jesus não discutiu com o diabo sobre sua autoridade de oferecer aquilo. Afinal,
Ele é chamado de Deus deste mundo, príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo. O diabo tem grande poder, autoridade e riquezas. E ele pode oferecer tudo isso se você apenas se curvar, apenas acenar a cabeça e concordar. Certo, diabo, vou com você um pouco. Mas Jesus não cedeu. Ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a Bíblia diz que depois dessas 3 tentações, o diabo deixou Jesus, e os anjos vieram e o serviram. Note essas 3 coisas. Jesus citou as Escrituras. Ele estava cheio do Espírito. Ele estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer nesta noite não às tentações do diabo, e sim ao chamado de Cristo? Cristo que te diz: arrepende-te dos teus pecados. Isso significa mudar sua maneira de viver. Siga-me. Ah, mas você diz: Billy, eu sou membro da igreja, fui batizado e confirmado. Isso é maravilhoso. Mas seria ainda mais maravilhoso se você reconfirmasse sua confirmação. Seria extraordinário rededicar-se às promessas feitas no batismo e na confirmação. Seria lindo dizer: quero rededicar minha vida ao Senhor. Ou para alguns, como fizeram mais de 30% ontem à noite: estou recebendo a Cristo pela primeira vez. Quero vir a Cristo agora. Quero que meus pecados sejam perdoados. Não quero correr o risco de morrer sem Deus. Você conhece Cristo? Você já o recebeu? Você pergunta: Billy, o que preciso fazer? 3 coisas. Primeiro, esteja disposto a mudar seus caminhos. Isso é chamado de arrependimento na Bíblia. Segundo, receba Cristo pela fé. Você não trabalha por isso. Não compra. É um presente gratuito e você o recebe. E terceiro, esteja disposto a segui-lo. Lendo a Bíblia, orando, testemunhando, vivendo de forma que o amor brilhe através de sua vida. É isso que significa seguir a Cristo. É isso que significa dizer não às coisas que o diabo gostaria que você seguisse. Eu vou pedir para você tomar essa decisão hoje à noite. Eu vou pedir para você fazer algo que vimos centenas de pessoas fazerem ontem à noite. E vimos pessoas em todos os continentes, em mais de 60 países. Eu vou pedir para você se levantar do seu assento e vir à frente deste palco e dizer: hoje à noite eu quero Cristo no meu coração. Eu quero saber, eu quero ter certeza, eu quero rededicar minha vida a Ele. Eu quero um novo poder na minha vida, uma nova alegria na minha vida. Eu quero o perdão pelos meus erros e falhas passadas. Eu quero começar um novo caminho.